Então, o primeiro embate aí entre gregos e persas começou com a expansão persa. Os gregos estavam estacionados. Isso que ano? Isso em 490. Na verdade, as batalhas greco-persas principais, 490. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Tá. Só que já começou a haver conquistas persas antes, 510, 500 antes de Cristo, que é a região da Turquia. Onde hoje é a Turquia, toda a costa da Turquia era grega. Fazia parte dos gregos. Tinham colônias gregas ali fixadas já, cidades. Lídia, Frígia, Éfeso, eram todas cidades gregas. Mas aí o Império Persa veio lambendo tudo. Aí que essas cidades gregas foram pedir ajuda para o continente. Para lutar contra os persas, que eles estavam invadindo. Como que era a Grécia? Esparta era uma coisa à parte da Grécia? Não. Como que era? A Grécia... Eram estados? Como... Isso aí. É? Cidades-estados. É o que a gente chama das famosas cidades-estados. Exato. O que são cidades-estados? Isso, e foi muito boa essa pergunta que você fez, porque ajuda a esclarecer muita coisa. Tá. O que são cidades-estados? Aí, ó, esse mapa é interessantíssimo. Joga pra tela pro pessoal também aí, tá? Por favor, isso. Paquito. Deixa eu entender. Aqui boa. Tá o Mar Negro. Isso aqui é o início do Império. É o início do Império Persa, né? É. Vê aqui, ó. Ele começa aqui na região de antes, aqui, ó, bem diante. A Turquia estaria onde aí? A Turquia aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui em cima, Helesponto, tá vendo? Então o Império Persa, na verdade, ele se expande tanto a leste quanto a oeste. Tá. Ele se expande para os lados. Mas isso na época bíblica ainda, né? Dessa libertação de Babilônia em 600 a.C., bem antes de invadir a Grécia. Então, quando eles chegam aqui no Helesponto, nessas bolinhas azuis aí, já tinham cidades gregas. Essas cidades gregas são atacadas pelos persas. E aí os caras vão até a Grécia, então, pedir ajuda. E aí que estão essas cidades-estados. Então, como funcionava? E Esparta faz parte delas. É o seguinte... Atenas já tinha, como que é? Isso. Cada estado tinha sua autonomia. O que é Estado do ponto de vista político? É um conjunto de instituições políticas. Puramente é isso. Então, a Esparta tinha sua política. Atenas tinha sua política. Corinto tinha sua política. Cada um tinha sua política de leis, sabe? Sua própria legislação. Isso era um Estado, uma cidade-estado da época. O que muita gente confunde é o seguinte. Nessa época da invasão persa, já existia a noção de Grécia. Muita gente diz que não, até alguns comentários que eu vi, são poucos, mas eu vejo a galera comentando. Não tinha ainda noção de Grécia, agora cada um por si, por isso que os espartanos estavam nem aí para os outros gregos e tal. Já havia a noção de Grécia, da região da Grécia, que na época não era Grécia, era Hellas. Grécia foi com o Império Romano que nomeou aquilo ali de Grécia, mas antes era Hellas. Se você vê, por exemplo, em Heródoto, 680 vezes ele cita Grécia. Ah, é? Heródoto. A gente está falando do século V, nessa época das batalhas greco-persas. Então, o próprio Heródoto cita 680 vezes Grécia. Atacando a Grécia, atacando os gregos. Então, os caras já tinham uma noção de nação. O que é a nação? É um conjunto de ideais, um conjunto língua cultural. Exatamente. Então, eles já sabiam quem eles eram, já sabiam onde os gregos estavam e já sabiam quem eram os bárbaros. E o que tinha? Tinha Troia, Esparta? O que tinha? Na época do Império Romano, Troia já tinha sido destruída. Porque Troia, na verdade, foi destruído em 1200, cerca de 1200 antes de Cristo. É? Tempão antes, né? Então, mas já tinha toda essa ideia de Esparta, Atenas, Corinto, todas as cidades bonitinhas ali. Todas dentro dessa ideia de Hellas, de Grécia. Por que tem aquele termo de agradar gregos e troianos? É porque é o seguinte, do ponto de vista literário, se você ler a Ilíada, você vai ver que gregos e troianos são essencialmente as mesmas pessoas. Então não tinha essa diferenciação. Os caras não adoravam, porque aí entra o lance da arqueologia moderna. Nos últimos anos, eles descobriram lá algumas ruínas onde possivelmente seria Troia. Aí chegou-se à conclusão que a galera que morava ali não era grega. Era hitita, que era um outro império mais ali ao norte da Ásia Menor, que ocupava aquele estreitinho ali do mar acima e tal. Então tinha um império ali chamado hitita. Então tinha os mesmos deuses, uma língua semelhante aos hititas. Só que para Homero, ele escreveu a Ilíada, que fala sobre a Guerra de Troia, quantos anos? 700 anos depois da guerra.
Então, para os gregos da época, Troia era Grécia. Os gregos, os troianos eram gregos, Entendi. tinham os mesmos deuses, né? Tanto que eles falam dos troianos lá adorando Apolo, por exemplo. O principal deus troiano era Apolo. Ah, então era a mesma coisa. Isso. Só que agora, com esses novos achados arqueológicos, a gente não era fisicamente, mas para o mundo grego da época era. Eles entendiam que era, fazia parte da mesma cultura. Por isso que na Ilíada a gente tem essa ideia de que eram gregos. Mas eles, como um país da época, eles se reportavam a alguém? Onde era o poder central? Aí que entra a noção do Estado. Tá. Cada cidade respondia para si própria. Ah, é? Não tinha um governo central? Não tinha. Cada uma governava a si própria. Atenas... Os espartanos não precisavam reportar a Atenas, por exemplo. Não. Isso só aconteceu essencialmente no período helenístico de Alexandre o Grande. Entendi. Foi Alexandre o Grande que uniu toda a Grécia. Aí sim, tem poder central. Começou com Filipe, o pai dele, e depois Alexandre, então, criou a Hellas como um estado. Aí sim. Aí toda Hellas, a Grécia, a região da Grécia, virou um estado. E por que chama helenístico? Porque porque tem a ver com ancestrais, heleno, então é uma coisa mítica. Sabe? Tipo, os espartanos, eles se dizem descendentes de Héracles, que era o Hércules, o equivalente a Hércules na mitologia romana. Então tem essa ideia.